Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo da noite de hoje, para o nosso curso de Espiritismo. Aqui quem fala é Leila Rocha de Oliveira e eu faço parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, interior de São Paulo. Todas as quartas-feiras, nós fazemos o nosso estudo do Espiritismo, é o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E nós temos utilizado para o nosso estudo a apostila, que é da Federação Espírita Brasileira, que é o tomo único, é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tomo único. Quem desejar adquirir essa apostila, pode entrar no site da Federação Espírita Brasileira, na parte de livrarias, ou pode também baixar no próprio site, entrando na parte cursos, consegue baixar essa apostila gratuitamente. Então, nós estamos fazendo o nosso estudo do segundo ano, mas todos estão convidados. Estamos procurando fazer um estudo de uma forma simples, bem dinâmica, para que todos possam acompanhar. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre o módulo 2 da apostila, porque a apostila é dividida em módulos, o módulo 2 e o roteiro 3. Olá, Verônica, boa noite, seja bem-vinda para o nosso estudo. Para a nossa preparação, nós vamos ler uma mensagem aqui do livro Deus Contigo, pelo Espírito Augusto e o médium Cleiton Levi. Eu abri aqui uma página aleatória e abri na mensagem que fala conflito. Conflito. O benfeitor Augusto diz: conflito gera inquietação. Inquietação promove a busca. Busca conduz ao caminho. Caminho leva ao autoconhecimento. E o autoconhecimento é a chave para a superação do conflito. Então, cada situação que nós passamos vai nos impulsionando para o nosso aprimoramento, para o nosso autoconhecimento. Então, repetindo para a gente poder refletir. O conflito gera inquietação. A inquietação promove a busca. A busca conduz ao caminho. E o caminho leva ao autoconhecimento. E o autoconhecimento, diz o benfeitor, é a chave para a superação do conflito. Então, fez-se um trabalho e o autoconhecimento vai permitir a solução, a chave para superar o conflito. Seja qual for a crise, não fujas de ti mesmo. No conflito que te visita, poderás estar a um passo do inevitável encontro contigo mesmo. Então, o benfeitor conclui a reflexão dizendo, repetindo, seja qual for a crise, não fujas de ti mesmo. No conflito que te visita, poderás estar a um passo do inevitável encontro contigo mesmo. Então, para vencermos o conflito, é necessário essa busca, esse caminho ao autoconhecimento, para conseguirmos encontrar a chave para superar o conflito. É muito profunda a mensagem, é uma mensagem curta, objetiva, como sempre são os espíritos benfeitores. Os espíritos não falam muito, mas falam de uma forma muito clara. Então, que possamos refletir em cima da mensagem
Deus contigo, pelo benfeitor Augusto e o médium Cleito Levi, e agradecermos a Deus, agradecermos a bênção da vida, cada oportunidade que temos no nosso dia a dia. Nunca devemos dizer problemas, mas sim desafios. Que possamos vencer os desafios com coragem, com firmeza, com determinação. E dessa forma, unidos aos benfeitores amigos que aqui se encontram e que trouxeram outros para participarem do nosso estudo da noite, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor, porque Tu disseste, Senhor Jesus, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em Teu nome, eu também aí estarei. Então que possamos estar em Teu nome, Senhor, reunidos, com o mesmo objetivo, com o mesmo desejo, com o mesmo propósito. Dai-nos, Senhor Jesus, a Tua paz. Abra o nosso entendimento. Toca, Senhor, os nossos corações. E agradecendo a Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual do Centro de Estudos Espíritas, Allan Kardec, aqui na nossa cidade de Olambra, e a todos esses benfeitores anônimos, que desde a primeira hora dão toda a sustentação aos trabalhos realizados na nossa casa, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Sê conosco. Que assim seja. Bom, o nosso estudo, ele está marcado para as 20 horas. Está faltando um minutinho. Um abraço para Martina. Oi, Martina, seja bem-vinda para o nosso estudo. É muito bom, a Martina faz parte da nossa casa e nós tínhamos o nosso estudo presencial. Mas agora, nesse momento, nós estamos fazendo o nosso estudo à distância e é uma oportunidade porque assim nós podemos compartilhar com outras pessoas também que vão se chegando a nós. Então, sintam-se acolhidos, sintam-se como se estivessem aqui na nossa casa espírita, para que a gente possa juntos refletir sobre esses ensinamentos tão profundos que vêm através da doutrina espírita. Para quem já fez o primeiro ano de estudo de espiritismo, que é o ESD, é o estudo sistematizado da doutrina espírita, tem mais facilidade, talvez, de acompanhar agora o segundo ano. Mas, de qualquer maneira, a forma como nós estamos conduzindo o estudo não vai dificultar para ninguém. Então, nós vamos começar a ver o módulo 2 do tomo único, módulo 2, que fala sobre fluidos e perispírito. E o roteiro 3, ele fala sobre as criações fluídicas. O que será isso? Criações fluídicas? Então já são 8 horas, então nós já vamos dar início ao nosso estudo, fizemos uma preparação com uma página e agora vamos iniciar falando sobre as criações fluídicas. Qual é o objetivo específico desse módulo quando ele quer tratar das criações fluídicas? Identificar as principais características das criações fluídicas. Então, o que serão essas principais características? No livro Libertação, através do benfeitor André Luiz e no nosso venerável médium Francisco Cândido Xavier, ele vem dizendo ali no livro Libertação com relação ao pensamento e às criações fluídicas. E nós sempre falamos o cuidado que precisamos ter com a vigilância dos nossos pensamentos. Então ele diz, André Luiz, que as criações fluídicas, elas nascem do
pensamento, entendido como força criadora de nossa própria alma, e por isto mesmo é a continuação de nós mesmos. Então, André Luiz, no livro Libertação, quando ele vem falando no capítulo 12 sobre assistência fraternal, olá, Luiz, seja bem-vindo para o nosso estudo. Ele vem falando o pensamento e as criações fluídicas. Então, as criações fluídicas nascem do pensamento, que é uma força criadora. Então, nosso pensamento, ele cria e ele tem força. E ele vem da nossa própria alma, é uma força criadora da nossa própria alma. Ele vem do espírito, porque a alma é o quê? A alma é o espírito encarnado. Então, o pensamento, ele não vem do nosso cérebro, do nosso corpo físico. Ele vem diretamente uma criação da alma. É uma força criadora da alma. Então, André Luiz diz, e por isto mesmo, é a continuação de nós mesmos. E ele continua dizendo ainda no livro Libertação, aliás, não é eu falei capítulo 12, é capítulo 17, que trata sobre assistência fraternal. André Luiz vem dizendo, através dele, através do pensamento, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Então, o nosso pensamento, ele estabelece um padrão e ele estabelece uma influência. O nosso pensamento influencia tanto para o bem quanto para o mal. Ele diz, através do pensamento, atuamos no meio em que vivemos e agimos. Então, nosso pensamento, que é uma força criadora, ele tem essa possibilidade, esse poder de influenciar, de intervir, de interferir no nosso meio. E ele diz, significa também dizer que as nossas ideias exteriorizadas, prestem atenção o que André Luiz diz no livro Libertação. Significa também dizer que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos. Então, nosso pensamento, ele tem forma, ele cria imagens. E ele continua, ou melhor, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que é um livro também belíssimo, que precisa ser estudado com muito carinho, Emmanuel diz, através da mediunidade também de Chico, no capítulo, logo no primeiro capítulo, no capítulo 1, que fala o espelho da vida. E ele diz, o pensamento é elaborado e produzido pela mente, mas a mente espiritual. Porque, como nós vimos, a alma é que pensa, é que tem essa força criadora. Então, ele é elaborado na mente da alma, na mente espiritual. E ele continua dizendo, com relação a essa importância do pensamento, e ele diz, mantemos permanente contato com outras mentes. Mantemos permanente contato com outras mentes, influenciando e sendo influenciadas. Então, nós vivemos, nos nossos estudos passados, nós falamos que nós estamos mergulhados dentro do fluido cósmico universal como se fosse um grande oceano. Como se fôssemos uma gota dentro desse grande oceano. Então, nós sofremos influências e influenciamos também, permanentemente. E ele continua dizendo no livro Pensamento e Vida, assinalamos, todos nós
os reflexos um dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Então, nós sempre temos relembrado o cuidado que precisamos ter com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Se o nosso planeta ainda passa por tantas dificuldades, a responsabilidade é de cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, porque o que nós pensamos, nós plasmamos, nós interferimos, nós influenciamos e, ao mesmo tempo, nós somos influenciados. Nós captamos esse reflexo um dos outros, como se estivéssemos diante de um espelho, vendo o reflexo desse espelho. E ele continua dizendo, Emmanuel, ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, essa influência, ela é constante, direta, mas muitos podem estar agora apreensivos, pensando como então que eu vou me livrar dessa influência, se afinal de contas respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos? Nós já estudamos sobre isso em aulas passadas, inclusive no primeiro ano, mas só para relembrar, nós temos sim possibilidade de, apesar de estarmos mergulhados nessa influência das mentes, dos pensamentos, mas mudarmos e criarmos uma blindagem, podemos assim dizer, com as nossas atitudes, vigiando, procurando fazer como Jesus nos ensinou, vigiai e orai. Então, quando nós começamos a observar o meio em que vivemos, as pessoas com quem compartilhamos, as palavras, as conversas, os filmes, os livros, as músicas, nós vamos fazendo uma seleção de preferência, uma seleção positiva. Então, com isso, nós vamos nos precavendo, vamos nos fortalecendo. Porque se nós permitimos entrarmos numa faixa de sintonia que não seja adequada, mas nós também temos a possibilidade de sairmos dela, sabendo que apesar de sofrermos as influências, mas temos condições de superar. Da mesma forma que 10 pessoas numa sala são submetidas, ou melhor, são expostas a um vírus, a uma bactéria, a uma virose qualquer, e nem todos vão adoecer. Vai adoecer aquele que está numa faixa vibratória mais desarmonizada. Então, aquele permitiu, deu a chance. Outros vão, às vezes, ter um pequeno mal-estar e outros não vão sentir nada. E todos estavam expostos àquele mesmo vírus. Nós temos constatado isso nesse momento da humanidade, que muitos estão enfermando, outros não, e outros estão enfermando, mas de uma maneira bem suave. Então, Chico Xavier, ainda através de André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, lá no capítulo 4, André Luiz fala sobre a matéria mental. Olha, matéria, a mente produzindo matéria. A gente muitas das vezes pensa que matéria é aquilo que a gente consegue ver, consegue pegar, consegue pesar, medir, cheirar, mas ele fala matéria mental. E o item que fala sobre o pensamento das criaturas. Então ele diz, o pensamento ou fluxo energético mental
manifesta-se sob a forma de ondas. O pensamento ou fluxo energético mental manifesta-se sob a forma de ondas. Nós já vimos isso também. O nosso pensamento, através das ondas, ele vai distante, muito longe. E ele continua explicando, André Luiz, como é que isso se processa. Então ele diz, desde os raios super, ultra curtos, parece até coisa de super-homem, né? De um super-herói, raios super, ultra curtos, em que se exprime as legiões angélicas. Então, o que seriam as legiões angélicas? André Luiz fala de legiões de anjos de uma forma quase que poética, porque sabemos que o anjo é o quê? Um espírito que já atingiu um grau de perfeição, de pureza. Porque nós já estudamos também sobre isso, mas só para ficar bem claro, não existe anjos criados à parte na natureza. Deus criou todos nós, espíritos simples e ignorantes, simples e sem conhecimento. Aqueles que já atingiram esse estado de angelitude são espíritos puros. Então, André Luiz diz, desde os raios super ultra curtos em que se exprimem as legiões angélicas, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais. É muito interessante. Quando muitos de nós que agora estamos aqui ouvindo, participando, inclusive eu, a gente falava de ondas curtas, se referindo ondas médias, ondas longas, se referindo às sintonias do rádio. Hoje em dia a gente nem escuta mais rádio, hoje em dia é tudo muito mais dinâmico, tudo muito mais atual. Mas o que ele coloca? De acordo com a evolução do espírito, vai ser, esses raios se expressam de uma determinada forma. Então as regiões, ou melhor, os espíritos angélicos, são raios super ultra curtos. Aquela mente humana mediana são os raios curtos, médios e longas. E tem também as ondas fragmentárias dos animais, porque os animais também pensam, os animais também têm inteligência, e os animais também têm memória. Não podemos esquecer disso. E ele continua também dizendo, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria. Então, pensamento é matéria. A matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido. Então, o pensamento é uma matéria quintessenciada, é uma matéria mental, é uma matéria mais sutil, que faz parte dessas leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos. E nós que estamos estudando todo o primeiro sábado do mês, de 14 às 19 horas, nosso curso de magnetismo, nós temos aprendido com relação ao magnetismo, a essas criações fluídicas que são produzidas pela mente do magnetizador. Então, isso é muito importante que a gente compreenda. E ele vem dizendo que, compondo o maravilhoso mar de energia sutil, porque essa matéria é uma energia sutil
em que todos nos achamos submersos. Então, é um mar de energia sutil, onde todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Então, André Luiz, ele vem dizendo no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 4, que nós estamos vendo, sobre a matéria mental, e ele vem falando sobre os corpúsculos mentais. Então, ele diz que essa energia sutil, dentro dessa energia, existem elementos que transcendem o sistema da tabela periódica, dos elementos químicos, que nós ainda não temos condições de compreender muito bem, porque transcendem esse conhecimento que a ciência atual possui. E Emmanuel, voltando novamente ao livro Pensamento e Vida, logo no prefácio, Emmanuel vem dizendo: o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. E nós constatamos isso muitas vezes com muitos depoimentos, pessoas que podem estar passando por uma enfermidade tão grave, uma enfermidade já considerada sem cura, e o médico diz para aquele paciente: você possui apenas 2 meses de vida, 3 meses de vida. E aquele paciente consegue, através do seu pensamento, trabalhar célula a célula, dar o comando mental a cada célula do seu corpo perispiritual e do seu corpo físico, e ele se recupera. Tem um grande trabalhador espírita que se chama Sebastião Camargo, que eu não sei se todos conhecem. Sebastião Camargo foi desenganado pela medicina humana há mais de 20 anos. O médico deu a ele 2 meses de vida e a esposa ofereceu a ele que era um homem rude, que não era voltado para o espiritismo nem para as letras, ela oferece a ele a Gênese, o 5º livro que vem através de Kardec, a Gênese. E ali ele começa a ler, e ali ele começa a buscar, através do seu pensamento, através desse comando da mente, a sua cura. E é belíssimo o testemunho que ele nos dá. E Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, lembrando que Obras Póstumas não faz parte dos 5 livros que nós chamamos o Pentateuco Espírita, o Pentateuco Kardeciano, a obra básica, mas é um livro que ele os amigos recolheram as suas anotações e publicaram Obras Póstumas. E na primeira parte do livro Obras Póstumas, tem um item que se chama a fotografia e telegrafia do pensamento. E Kardec, ele diz ali: um pensamento superior pode tocar de perto ou de longe homens que nenhuma ideia fazem da maneira porque ele lhes chega. Então, Kardec, ele fala fotografia e telegrafia do pensamento na primeira parte do livro Obras Póstumas. E ele vem dizendo que nós, às vezes, recebemos um pensamento superior, aquele pensamento nos toca, aquele pensamento foi emitido por alguém que se encontrava perto de nós ou longe, e que a gente não tem nem ideia como que nós captamos esse pensamento. Mas ele diz, do mesmo modo que muitas vezes aquele que o emite
não faz ideia do efeito produzido pela sua emissão. Então, nós podemos emitir um pensamento e nós não temos a noção do efeito que ele vai produzir em outra pessoa que vai captar esse pensamento. Se é um pensamento para o bem, ótimo, porque a pessoa vai sentir aquela presença, aquela intuição, aquela inspiração que não sabe de onde veio. Agora, Kardec diz também o seguinte: juntai-lhe a das inteligências dos desencarnados e imaginai, se conseguirdes, o poder incalculável dessa força composta de tantas forças reunidas. Emmanuel nos diz no livro Roteiro que para cada um encarnado existe em torno do nosso planeta Terra 3 espíritos desencarnados. Nós temos atualmente mais de 7 bilhões de espíritos encarnados, espíritos no corpo físico. Ao nosso redor do nosso planeta Terra, nós temos bilhões de espíritos desencarnados. Eles apenas não têm o corpo físico, mas eles também pensam, eles também sentem, eles também influenciam. Então é isso que Kardec diz: juntai-lhe o das inteligências dos desencarnados, imagine o poder que vai vir daí. Mas nós vamos ver também com relação às características das criações fluídicas. E lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, ainda por André Luiz e Chico Xavier, no capítulo 12, que fala sobre a clarividência e clareaudiência, André Luiz diz: ideias elaboradas com atenção geram formas, porque a matéria, tocadas de movimento, som e cor. Ideias geram formas, movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda em que se expressam. E ele continua, ou melhor, agora, voltando ao livro Obras Póstumas, Kardec nos diz ainda mais: